E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer o pós-jogo do nosso Verdão. Palmeiras 0, Corinthians 0, jogo que aconteceu fora de casa. Palmeiras consegue um pontinho, chega a 26 pontos e ainda é líder isolado do Campeonato Brasileiro com 6 pontos a mais que o segundo colocado. Tô deixando aqui para vocês o fechamento Sport TV, falando tudo sobre essa partida aí do nosso Verdão. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Boa noite, bem-vindo ao fechamento. Qual a sua visão dos dois clássicos desse domingo? Tudo bem, Rizek? Boa noite para você, Denilson, Sob, Isabel. O Flamengo não surpreende, né? A surpresa era ele não estar na briga desde o começo do campeonato, né? Desde as primeiras rodadas. Agora, o clássico de São Paulo, acho que depõe um pouco contra o Palmeiras. Por ser o time que tá ali na frente, tem uma diferença até pro segundo colocado, mas assim, é o time que tá defendendo a liderança, tinha jogadores a mais, é um elenco considerado mais forte, mesmo jogando fora de casa, é um derby, né, um clássico, e que as forças ficam equilibradas, mas eu acho que depõe contra o Palmeiras nesse momento, assim, eu acho que poderia ter feito mais. E para o Corinthians, o empate, dentro do que foi a circunstância, é positivo. E olhando para a parte de baixo da tabela, eu acho que deixa o Corinthians sempre em alerta. O Corinthians está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Ele deu sorte hoje porque a Chapecoense perde o jogo. O Remo também teve um jogo ontem que fez com que o time não chegasse, não incomodasse ali o Corinthians na pontuação. Mas o Corinthians não é time para, não tem elenco para ficar brigando nessa zona incômoda como tem feito nas últimas temporadas. Você falou, Dena, que concordo, né, com a Ana. Você falou que o resultado fortalece o Corinthians, né? Bom, o Corinthians não vencia no Campeonato Brasileiro. Tinha um bom tempo, né? Eram 7 jogos, agora são 8 sem vitória no Brasileiro. Só que o time teve 2 expulsões alopradas hoje, cara. Completamente alopradas. O time se viu com 2 a menos. E eu concordo com vocês, o Palmeiras pouco produziu. O Alan jogou muito hoje, hein? O melhor jogador do Palmeiras. Jogou muito o Alan. Fora isso, o Palmeiras... Do jogo, né? Agora, cara, 2 expulsões alopradas do Corinthians hoje. As duas, o Paulo vai participar, ele vai, enfim, dar a opinião dele em relação às expulsões. Eu acho que é algo que eu não vou nem colocar isso na conta dos treinadores, no caso. Eu já estou colocando todo mundo generalizando, né? Porque no clássico, normalmente, o ânimo fica à flor da pele. Eu acho que nesse tipo de clássico, os jogadores precisam ter um pouquinho mais de controle. Porque se você pegar as 2 expulsões, principalmente a segunda, tem uma agressão do Mateuzinho. E é claro a agressão do Mateuzinho. Tem o Gabriel Paulista envolvido ali no lance, que poderia ter recebido o cartão amarelo, mas o Mateuzinho tem a agressão. Aí você vai falar, não, mas o Flaco Lopes segurou a perna dele, incentivou até essa agressão, não tem desculpa. O Flaco Lopes fez ali o que tinha que fazer para matar a jogada, para não deixar a jogada seguir, e aí o Mateuzinho dá um soco no rosto do Flaco Lopes, e a expulsão ela foi muito justa, né? Tanto é que ao VAR ele tira o amarelo e já vem logo com o vermelho. Mas nesse tipo de jogo, jogando em casa, e o Corinthians perdeu força nos últimos jogos em casa, que eu acho que é um dos problemas ou soluções que o Diniz tem que ter, é resgatar... teve o pior aproveitamento como treinador da história. É resgatar a força do Corinthians em casa. O Corinthians sempre foi forte em casa. E nos últimos tempos o Corinthians perdeu essa força, dentro de campo, tá? Porque o torcedor continua presente, o torcedor continua incentivando, mas dentro de campo o Corinthians perdeu essa força. Rizek, diga. O Mateuzinho já entrou, pelo menos na minha percepção, pilhado. O comecinho do jogo já tem uma confusão, né? O clássico teve umas 3 paradas com jogadores com aquele empurra, etc e tal. Mas no comecinho do jogo ele já dá uma entrada no Flaco Lopes, os primeiros minutos. Aí depois na outra confusão ele acaba sendo expulso. Eu achei estranho... Porque, por exemplo, o Corinthians estava muito pressionado, sem vencer, aí consegue uma vitória importantíssima na estreia da Libertadores. Imagino eu, vai ter apesar de ser um clássico, sempre tem o nervosismo do clássico, a rivalidade e tal, de repente o Corinthians mais tranquilo em casa. E não foi o que a gente viu. O André, o garoto de 19 anos, com talento absurdo e tal, repetiu que o Alan fez o outro dia, faz 10 dias que o Alan fez um gesto obsceno e foi expulso. Aí o garoto vai e faz igual. Quer dizer, é difícil de entender e de explicar por que tanta pilha do Corinthians depois de uma vitória no meio da semana. Por causa do clássico, da rivalidade? Não consegui entender. Que às vezes é jogar... desculpa, Isaac, que às vezes é jogar pra torcida. Tenho certeza que é isso. Tem um estilo de jogo, de clássico, que é pro torcedor. Que é essa provocação, que é esse braço a mais, que é um carrinho, que é mostrar...
É o atestado de macheza que eu falo. Às vezes passa, Como passa, passou hoje. Mas às vezes porque a torcida lá vem e aí o jogador quer jogar pra torcida, esquece do principal. Eu acho que é importante o jogador ter esse discernimento. É bacana você ter a casa cheia, é bacana você ter o torcedor inflamando o clássico, mas na hora da ação, o jogador ele precisa ter o discernimento. E aí às vezes esquece de jogar bola. Exato. O Mateuzinho Que tem foi o que jogado aconteceu. bem já faz tempo, né? Muito bem na lateral direita. E hoje parecia mais preocupado em confusão do que em jogar. O André jogando muito bem ali no meio de campo do Corinthians. Um talento, jogador promissor. E aí hoje entra numa dessa, de repetir uma bobagem, uma cena patética, deprimente daquela, sendo expulso, vai ser falado não pelo futebol grande que ele tem por causa disso, e já desfalcou o time no jogo, vai desfalcar no próximo. Quer dizer, o cara esquece de Futebol jogar grande bola. que anda meio adormecido, né? O futebol grande que anda meio adormecido. Ele estava jogando, eu Mas acho, muito fora por culpa da posição posição dele, que não é? colocaram ele pra Concorda? jogar, né? Mas o André, desde a questão de sai ou não sai para o Milan, ele não é sombra do jogador que foi, na minha opinião. Mas ele estava jogando fora de posição. Dorival Ok. estava amarrando ele em O campo. motivo vocês podem debater, mas ele não vinha sendo sombra do jogador que chamou a atenção do Milan, na minha opinião. Colocando ele mais avançado. E o que me chama a atenção da expulsão dele é assim, ele tem 19 anos, mas, cara, ele viu o colega dele ser expulso há 11 dias pela mesma coisa. Então, assim, sabe, ele viu o cara ser expulso pela mesma coisa, né? Futebol de VAR, gesto obsceno, que o futebol hoje em dia é regido pelo VAR, e ele vai lá e repete o gesto que levou o Alan a ser expulso contra o Fluminense. É isso que me espanta, assim, a falta de inteligência do atleta. E eu me pergunto se o clube vai tomar medidas contra os atletas hoje, porque assim, foram 2 expulsões e a gente estava debatendo que se o juiz fosse rigoroso, poderia ter uma terceira ali, do Gabriel Paulista. O Corinthians estava completamente com os nervos à flor da pele hoje. Talvez isso tenha ajudado numa postura assim de jogar, como você diz, para a torcida, segurar um adversário superior, mas quase levou a 3 expulsões no jogo, cara. 2 foram e uma poderia ter sido hoje. O trabalho do Diniz que eu vejo hoje vai além de fazer o Corinthians jogar. Tem que cuidar do mental deles. Porque se nota que é um time bem pressionado e que os jogadores não estão sabendo lidar. Como o Denilson falou, a força do Corinthians dentro de casa não está acontecendo. E geralmente os times que lutam por rebaixamento são os que não competem em casa, que não ganham em casa. Então as atitudes, né? A expulsão do André, vocês estão sendo legais. Isso não existe. Isso Eu também acho, não existe. É absurdo. Absurdo. Então, o jogo, se o Mateuzinho mostrou, teve outras jogadas que dá para ver que o pessoal não está sabendo lidar com aquilo ali, ó, com aquele 16º lugar. E vendo a próxima rodada, pega o Vitória fora. O Cruzeiro, por exemplo, pega o Grêmio em casa. O Corinthians tem grande chance, se não cuidar do mental, não saber, não entender esse momento que eles estão vivendo, de entrar na zona do rebaixamento logo, logo. Como aconteceu nas últimas temporadas, né? O ano passado, o Corinthians aconteceu exatamente isso. Ficou olhando, quando foi ver, estava ali na zona de rebaixamento, brigando para sair. No ano retrasado, a mesma coisa. E aí o time tem que ficar remando. E é aquilo, né? O time grande, quando ele vai para essa zona incômoda, ele é manobra de Titanic, né? Dói não mais. consegue, exatamente. Dói mais que não normal. consegue sair do lugar. Roda, roda e sai do lugar. A sensação que eu fiquei do lance do André, e eu não tenho lugar de fala, né? Vocês podem falar melhor sobre isso, mas a sensação que eu fiquei é que ele ia fazer igualzinho o Alan fez, aí ele viu que ele fez a loucura, e aí ele tenta mudar, disfarçar ali, como se estivesse arrumando a cueca ali, alguma coisa desse tipo. É isso. Você tem razão, você tem A razão. sensação que eu fiquei foi Tem essa. razão. E aí ele Toda viu, tenta razão. disfarçar, Dá só um que miguezinho, aí... dá um migué. Porque na hora que ele cai, ele já levanta, tipo, até a fisionomia do rosto dele tá Mas ele não diferente. reclama, né? Mas ele não reclama. Ele Aí não ele reclama, ele lembra, aceita eu na acho, hora. tá, gente? Isso é só Ele teve achismo. menos posse de bola que o Eu Alan. acho que você tem razão. Ele teve Mas menos será? posse de bola que o Alan, mas foi o mesmo gesto, certo? É isso aí. Não, e ele foi agressivo, né? Desculpa. É isso aí. Não, e ele foi o mais mesmo gesto, agressivo. cara. Ele fez e foi, Não, olhou. a posse de bola não define se é vermelho ou não. É o gesto obsceno. E ele foi expulso. E aí ele se arrepende e volta atrás, mas aí o juiz interpreta como ele quiser, né? Você foi perfeita, que eu tinha pensado, mas tinha pensado também, é até constrangedor, mas em português claro. Ele fez o gesto, aí no meio ele desistiu e fingiu que estava coçando. É isso aí. Português claro, É foi isso isso? Perfeito. Arrumando o Foi isso. calção. Até foi dar o Miguel, ele dá o Miguel. Ele foi Miguel. rápido dentro Foi dar o do Miguel. Foi rápido. Ele ia ser assim, mais agressivo ele ainda. nem reclamar, ele se entrega ali. Ao nem, não, eu tô arrumando o calção. É isso Ele aí. nem quis Não, não. explicar. Ele Isso se aí. entrega ali. Ele se entrega. E olha que o Corinthians teve chance né, de fazer gol, né? Com o Iralberto, ele foi fominha, a gente vai mostrar daqui a pouco esses lances todos. E do lado do líder, né? Voltando à manchete do Sobis, né? Que o Palmeiras, com a vitória do Flamengo, que a gente vai debater muito,
recoloca assim, o rival muito cedo na briga de novo, né? Que o Palmeiras estava nadando de braçada no campeonato. O Palmeiras hoje não tinha o John Arias. É desculpa pro não futebol de hoje em Itaquera? Faz falta. Porque assim, o Palmeiras poderia hoje ter machucado de verdade o Corinthians, assim, e perdeu uma chance de ter afundado um pouquinho mais o rival no campeonato. Não é desculpa. E de ter despontado na liderança, cara. Não é desculpa, porque, por exemplo, o Palmeiras não tinha o John Arias, o Corinthians não tinha o Memphis Depay. Já... Tudo bem, o Memphis Depay está sem jogar uma sequência. O John Arias está jogando todos os jogos. Claro que faz falta, mas olha o elenco que tem o Palmeiras. E jogar o tempo que jogou com 1 a mais e depois com 2 a mais... Chutando bola em cima da zaga do Corinthians, né? Ou a zaga do Corinthians se comportou bem, porque começou a interceptar, e o Palmeiras não soube abrir o jogo, né? Vou abrir o jogo, tô com 2 a mais, abre o jogo, e aí começa a construir. O Palmeiras, que usa tanto da bola aérea, hoje não conseguiu. Fez um jogo muito confortável para a defesa do Corinthians. Tinha ali 7 jogadores dentro da área, protegendo a própria área, e o Palmeiras não conseguiu. Mas o papo amanhã na academia de futebol é por que não conseguimos não é nem ganhar o jogo, é criar chances para ganhar um jogo tendo 2 a mais. A nossa enquete, ela é sobre os líderes do campeonato, né? O primeiro e o segundo colocado. Vocês acreditam, né, algum time vai desafiar o domínio, que é o que a gente espera todo ano de pontos corridos, com a exceção do Botafogo recentemente, quando teve um time milionário, mas algum time vai desafiar, no passado foi o Cruzeiro que tentou desafiar, algum time esse ano é capaz de desafiar o domínio dos grandes elencos do Brasil no Brasileiro, Dena? Na opinião, você quer responder já? Eu posso responder, o QR Code está na sua tela, só apontar a câmera do seu celular e participar. O ano passado, me corrija se eu estiver errado, o Rogério Ceni falou que o campeonato se apresentou para o Bahia e o Bahia não conseguiu aproveitar. Eu estou com a sensação que está acontecendo a mesma situação com o Bahia agora. O Bahia teve algumas oportunidades de estar mais próximo na pontuação de Flamengo e também de Palmeiras, e eles não aproveitaram. Então, acho que o Bahia, desses times que estão... O Fluminense, não sei se tem perna para aguentar. Eu acho que o elenco do Fluminense é um elenco limitado. Os 13, 14 jogadores são bons, mas eu acho que você precisar de mais perna para o campeonato, acho que o Fluminense vai sofrer. O Bahia eu já acho que já tem um elenco um pouquinho melhor, mas não consegue aproveitar as oportunidades. E eu lembro que o Rogério Ceni falou isso numa coletiva. Às vezes o campeonato se apresenta para a gente e a gente acaba não aproveitando. Parece que está acontecendo a mesma coisa com o Bahia. Dito isso, eu acho que não tem... um time até essa parada de Copa do Mundo, que o Abel citou ali em algum momento, porque eu acho que depois da Copa do Mundo, acho que muita coisa pode mudar. São 17 rodadas até a Copa. Eu acho que muita coisa pode mudar. Eu não acho que Palmeiras e Flamengo vão ter algum time ali pressionando eles. Ana? Não, eu acho que, de novo, são 2 times com elencos muito bons. Até acho que vale um debate sobre o elenco do Palmeiras, né? Porque tem bons jogadores, assim, mas comparando com o elenco do Flamengo, eu acho que o elenco do Flamengo é melhor. Eu gosto muito do time do Fluminense. Não sei como eles vão conseguir administrar esse campeonato, né? Por ser um elenco mais limitado, junto com o São Paulo. Acho que são situações até bem parecidas. Acho que o Fluminense joga melhor que o São Paulo, inclusive. Joga. Mas eu não vejo com tanta facilidade assim alguém incomodar a dupla de elite, não. Abel? Não, para mim é Flamengo e Palmeiras. Eu vou me surpreender muito se algum outro time for campeão brasileiro nessa temporada 2026. Tomara que surja alguém como surgiu o Botafogo ou o Fluminense que ganhou a Libertadores. Poderia ser o Cruzeiro, né, Abel? Mas o problema é que o Botafogo poderia ser, né? A gente sabe hoje que aquele Botafogo não era sustentável, né? Aquele modelo de Botafogo incrível, com Almada, Luiz Henrique, aquele time incrível, mágico. Infelizmente, o torcedor do Botafogo sabe hoje que aquele time não era sustentável, né? Em termos de futebol, de elenco, para mim, o que chega mais perto dos dois é o Fluminense, hoje. Daqui a pouco a gente vai falar do Fla-Flu, mas é o Fluminense. O grande problema para o Fluminense e para todos os outros é que o Palmeiras e o Flamengo, além de manterem a força que já tem, eles vão lá e contratam assim, John Arias, no meio do ano. Paquetá. Aí vai chegar no meio do ano, o Palmeiras vai abrir o cofre de novo, o Flamengo vai abrir o cofre de novo. O que está faltando? Está faltando um... Aliás, tem sido uma característica do Flamengo de 19 para cá, tem sido uma característica do Flamengo de 19 para cá, transformar para melhor o elenco que já é bom, né? Sim. Tem sido, se você pegar todos os anos, chega a janela, o Flamengo vem,
Avassalador. Melhor o que já era muito bom. Sobes, alguém? Em 2019, eu estava no Inter ainda, a gente pegou o Flamengo na Libertadores. Eu lembro. Nós éramos favoritos. Quando teve a parada da Copa, já veio o Rafinha, aí veio de tudo. E a gente, Rafinha, Felipe. Tem mais gente aí. Pablo Mari eu já estava. O próprio treinador, né, entrou nesse meio Eu acho que Gerson foi Rafinha. Bom, Jesus chegou, né? Então eu provei isso. A gente Foram 4, pra você lembrar. Pablo Mari, não era? Acho que o Mari já mudou tava. completamente o time, assim. O time Talvez subiu de um nível absurdo. Rafinha e Felipe com certeza, Gerson também. Sobre os dois aí, eu acho que até demorou. Eu acho que a tabela está começando a se encaixar do jeito que a gente imagina. Eu acho que pouco time aí não está no lugar que deveria estar dentro do que vem produzindo. O Bahia, eu não vejo o Bahia... Acho que o Bahia ainda está num momento de, sabe, cravar a bandeira no Brasil, de ser um time forte, já está se mantendo há um bom tempo. Acho que daqui a uns anos o Bahia vem forte por títulos. E não tem, né, gente? Palmeiras e Flamengo, não tem o que a gente inventar. Vai ser difícil quebrar essa... Até porque eles pontuam com o elenco, até eles jogando mal, eles seguem ganhando. Então, eu acho que os outros times vão ter que jogar muito bem, vão ter que jogar no limite. O São Paulo e o Fluminense, eu acho que, como a Ana falou, estão no mesmo patamar, assim. Talvez até uma surpresa o São Paulo ali, pelo começo da temporada que se falava. Mas Palmeiras e Flamengo, eles vão longe. Ó, em 19, além do Jesus, que tem tempo, né, na parada do Campeonato Brasileiro para treinar o time, foram esses 4 mesmo. O Rafinha, o Felipe, o Mari e o Gerson. Ano passado chegaram Carrascal, Samuel Lino, Jorginho, né? Então, assim, o Flamengo tem essa característica de realmente na janela de meio do ano melhorar o que já era bom. O Fluminense, que a gente via como um candidato a desafiar esse domínio, pelo nível de jogo, porque a gente sabe que o Fluminense não tem o mesmo elenco desses dois, mas pelo nível de jogo, pelo fato de no Maracanã, mandante, hoje caiu uma invencibilidade enorme do Fluminense, né? Em casa, desde o ano passado com o Zubeldia, eram só vitórias como mandante. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!